Ok, muito boa tarde. Vamos então recomeçar os trabalhos. Nesta segunda parte temos uma apresentação sobre a propulsão elétrica a baterias, portanto, em termos de ligeiros, e também, portanto, para além de um fabricante que é a Nissan, iremos ter um operador que está num projeto europeu, portanto, com veículos dessa marca e de outra também do mercado, portanto, iremos ver, digamos, conclusões e aspectos logísticos e de operação que o CTT tem apurado e tem refletido sobre a matéria. E depois da Nissan irá dar uma ideia dos veículos, das novas versões de veículos de Nissan, que no fundo é o Leaf, que já é conhecido, mas sai agora uma nova versão, saiu agora, ou vai sair recentemente, vai sair dentro de meses, não é? Um mês, portanto, o novo Leaf, e também um veículo de passageiros, portanto, e mercadorias, ligeiro de mercadorias. E que, portanto, estão, digamos, a operar com, tanto nos CTT. Depois finalmente teremos uma participação da EDP Distribuição, o que desde já também agradeço a presença, porque seria interessante vermos o que é que se está a preparar a montante, porque com a evolução, com a perspectiva de evolução, independentemente do ritmo que poderá ser da mobilidade elétrica, queremos saber como é que a EDP Distribuição se está a organizar, como é que a rede está preparada, como é que ela tem que ser aperfeiçoada portanto, e depois as questões relacionadas com as energias renováveis, que são intermitentes. Poderá haver aqui questões relacionadas também com a armazenagem de energia elétrica, que é um problema, mas também uma grande oportunidade no futuro. E, portanto, depois iremos ver, então, o que é que a EDP Distribuição nos poderá dizer sobre o que é que está por a montante, digamos, do utilizador, que somos nós. Então, começava já... Já agora aproveito, então, para referir que a Nissan tem cá o carro Leaf, o Nissan Leaf, de nova versão, portanto, está em exposição lá fora, portanto, aliás, não é fora, portanto, está no estacionamento, porque como não tem na matrícula, não pode ficar num espaço público, portanto, está no piso menos 2. E, portanto, isto estará até às 19 horas, portanto, depois teremos a oportunidade, depois desta sessão, podermos ver os carros em particular. E o Toyota Prius também, o colega da Toyota disponibilizar-se-á com certeza, portanto, para mostrar o Prius que está no exterior, portanto está à saída aqui da ordem. Portanto, vamos então iniciar rapidamente, a ver se cumprimos os nossos tempos. Portanto, o engenheiro João Paulo Fernandes do CTT, agradecia depois que se apresentasse e que apresentasse a sua comunicação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é João Fernandes, trabalho no CTT na área das operações. Queria desde já agradecer a oportunidade que nos foi concedida pela Ordem dos Engenheiros, que nós aproveitamos para trazer junto de vós, com um pouco mais de detalhe, a experiência que nós temos tido com os veículos elétricos, portanto, ao nível da mobilidade. Começava pelo início, a questão, se calhar, mais importante, que tem a ver com o porquê da mobilidade elétrica, especificamente a baterias. É uma tecnologia que, desde já há alguns anos, está disponível
no mercado têm soluções prontas para serem utilizadas, ao contrário de outras tecnologias em que isso ainda não é possível, ainda estão em fase de estudo e de protótipos. É também uma tecnologia que não está dependente de uma rede de abastecimento que já existe e consegue associar a ausência de emissões, seja de poluentes, seja de CO2, durante a sua utilização. O que para nós é uma importante vantagem, dado que fica alinhada com a estratégia da empresa ao nível da sustentabilidade ambiental. Só para referir que a nossa eletricidade da CTT que adquirimos é 100% certificada como verde, portanto vem de fontes renováveis e, portanto, toda a energia que é consumida pelos veículos automaticamente acaba por vir de fontes renováveis. Por último, e eu acho que esta questão aqui também é importante, as questões que são referidas como prejudiciais à tecnologia, prejudiciais ou dificuldades que a autonomia tem de carregamento, para nós, CTT, acabam por não ser limitações. Principalmente a questão da autonomia, para nós não é limitação. Nós temos, grande parte dos percursos que efetuamos diariamente estão dentro dos valores de autonomia que hoje estão disponibilizados pelos veículos e, portanto, essa questão para nós acaba por nem sequer se colocar. Bom, não sei se repararam, no primeiro slide falava numa experiência já com 20 anos e o porquê da experiência de 20 anos. Isto tem a ver com o facto de nós, em 1998, termos sido pioneiros na aquisição de ligeiros de mercadorias. Eram Citroëns berlingos elétricas, portanto, ainda com baterias de níquel-cádmio e com uma autonomia real, pelo menos enquanto novas, próximo dos 100 km, e aqui a autonomia ainda era uma questão, e conseguimos realizar-se, no total dos quatro veículos, cerca de 160 mil km. Isto até começarem, uma a uma, digamos assim, a terem problemas com as baterias, aos quais a rede de assistência na altura não estava preparada para responder e, portanto, eles acabaram por se começar a encostar e deixaram de ser utilizadas. Mas pronto, a nossa experiência começa aí. E logo nessa altura ficou em nós uma convicção de que isto seria um caminho a seguir para o futuro, dado que, desde que pequenas questões, a tal questão da autonomia e a questão da assistência se fossem limadas, era uma solução perfeitamente viável. Bom, entretanto, passaram-se uma série de anos em que não voltámos a comprar veículos, efetuámos testes sempre que possível, sempre que fomos abordados pelas marcas. Falo de Toyota, falo de Renault, por exemplo, mas compra só conseguimos regressar à compra em 2013, agora já com veículos da nova geração, com baterias de íons de lítio, portanto, mais evoluídas. Portanto, adquirimos um conjunto de 17 veículos, entre Kangoos e Nissan GNV200, em que, e esta questão aqui eu penso que é importante e deixar aqui essa nota, na análise económico-financeira que fizemos antes de cada uma das aquisições, a viabilidade puramente económica, ou seja, sem contar com efeitos de segunda ordem, a viabilidade era negativa, ou seja, não era viável. Portanto, em qualquer dos casos, a razão por que eles avançaram foi devido aos financiamentos que tivemos. No caso das Kangoos, inserido no projeto FRLV, que foi referido, e no caso das Nissans, incentivos do Estado para a renovação de veículos. Os veículos estão na nossa rede, são tratados de forma indistinta relativamente aos restantes. Eu diria que até beneficiam de uma discriminação positiva, porque as pessoas, depois de experimentar, acabam por os preferir. É aquilo que se verifica. E não temos até à data registros de avarias graves, e os custos de manutenção, quando nós vamos ver a nossa aplicação, são coisas muito simples, como pneus que consomem um bocadinho mais do que os outros, escovas
travões, poucos também, por isso. Portanto, temos uma experiência de utilização bastante agradável. Tenho aqui alguns dados dos veículos que acabei de referir. Estamos aqui a apontar para uma autonomia de 80 km, que, como disse, não chega para todos os casos, mas chega para uma grande percentagem das rotas que fazemos. Ok. Paralelamente às quatro rodas, penso que até neste caso é subejamente conhecido, temos também uma experiência muito positiva com bicicletas assistidas eletricamente, com motor no cubo da roda da frente, que ajuda o carteiro a efetuar os seus percursos. A razão do seu sucesso para nós é uma questão de produtividade. Nós, com um equipamento este, que é relativamente barato, conseguimos aumentar a produtividade do carteiro. Isto porque nós aumentamos-lhe a velocidade de progressão, aumentamos-lhe o alcance, ou seja, em termos de quilómetros, ele, em vez de estar limitado a 9, 10, pode ir até 15, e conseguimos que ele tenha sempre mais objetos para distribuir. Portanto, aqui temos e ainda hoje estão valorizadas, temos uma experiência bastante positiva, que contrasta, de alguma forma, com as escoteiras elétricas, que é uma coisa estranha, mas que tem várias explicações. Nós, em termos das marcas mais conhecidas, por exemplo, das japonesas, não tivemos ainda até hoje qualquer proposta. Este é um mercado que contraria um pouco aquilo que disse ao início. Não temos, portanto, Honda, Yamaha, Suzuki, por isso não temos nada. Eu sei que eles têm, já pesquisei, sei que eles têm modelos elétricos, mas são coisas ou veículos muito apontados para a mobilidade individual e urbana. Portanto, são coisas bastante simples que não têm condições para ser usados na distribuição. Portanto, temos esses players fora do mercado, que são aqueles que à partida nos teriam mais garantias. Portanto, quisemos na mesma explorar este mercado e fizemos por duas vezes, mas com maus resultados. Eu já explico porquê. Portanto, apesar de, em termos de características, elas serem mais do que suficientes para substituir os scooters térmicas, aqui neste caso com algumas limitações ao nível da autonomia, não foi possível tirar delas o potencial. Tivemos, em qualquer dos casos, por razões diversas, problemas com assistência técnica e atualmente estamos com muita dificuldade em manter os veículos em funcionamento. Nos últimos tempos, temos reparado que alguns, ou pelo menos um operador de bike sharing ou scooter sharing, que chegou ao mercado europeu, ao mercado nacional, curiosamente até com o mesmo modelo que nós já tínhamos adquirido. Portanto, tentamos incitar alguns contactos para podermos também avaliar como é que eles estão a trabalhar. Paralelo a todos estes veículos, que são de alguma forma já conhecidos das pessoas, nós estamos também a trabalhar num conjunto de soluções que foram desenvolvidas especificamente para a distribuição postal. E porquê? Nós, em 2013, 2014, ao nível do CTT, tivemos uma alteração muito grande na organização da distribuição, que teve a ver com a distribuição do Correio Expresso, que passou a ser feita maioritariamente pelos carteiros, e em consequência, os carteiros que estavam habituados tipicamente a distribuir correspondências, portanto cartas, viram-se abraços com uma série de objetos mais volumosos, uns mais pequenos, uns maiores, mas, portanto, nós tínhamos toda a mecânica orientada para a correspondência e, de um momento para o outro, tivemos que nos adaptar. Nós já vimos a questão dos furgões ligeiros de mercadorias, impecáveis, sem dúvida, mas ainda um pouco custosos,
tivemos a experiência menos boa nas duas rodas, e portanto acabámos por explorar outra tendência que se verificou. Portanto, que são fabricantes especialistas neste tipo de veículos destinados exclusivamente para a distribuição postal e estão otimizados para a nossa realidade. Portanto, não se trata de um veículo normal que pode ser usado na distribuição, é um veículo que é concebido para a distribuição e com isso conseguimos alavancar as suas vantagens. Temos menos custos, menores custos, quer de aquisição, quer de manutenção relativamente às listas de mercadorias. Temos espaços para colocar objetos próximos do condutor, que lhes permitam aumentar a velocidade de produção. Temos facilidade no acesso, no entra e sai do veículo, e temos também dimensões mais compactas do que um furgão normal, o que é importante para a circulação em cidade. Portanto, nós andamos aqui à volta dos triciclos e quadriciclos, portanto, 3 rodas e 4 rodas, sempre elétricos. Portanto, eles, ao serem elétricos, permitem que os fabricantes tenham alguma liberdade que não teriam se estivéssemos a falar de motorizações térmicas. Têm uma limitação, têm uma autonomia, todos eles à volta dos 50 km, mas se virem ao nível do volume, enquanto que uma moto tem, por exemplo, tem aquela bagageira normal que dá 60 litros, nós aqui já conseguimos ir até 500 litros, no caso dos quadriciclos, que são os Paxter. E 500 litros já acaba porque são 500 litros úteis, não é? Portanto, acabam já por, em certas ocasiões, até se conseguir substituir um furgão de 2 ou 3 metros cúbicos. Ok, pronto. E este aqui para nós é o vetor com mais potencial, porque é por aqui. Porque são muito mais económicos, principalmente ao nível do preço inicial, são muito mais económicos e estão pensados para a nossa realidade. Um bocadinho ao lado de tudo isto, e já muito mais recentemente, em 2016, não estou em erro, portanto, com a experiência que fomos adquirindo ao longo do tempo e com o amadurecimento da tecnologia, conseguimos alargar o uso da tecnologia também aos veículos passageiros. Temos uma pool de veículos de serviços gerais, são aqueles que são usados pelos trabalhadores nas suas deslocações, estão limitados às deslocações urbanas, e temos no nosso edifício sede, portanto cá em baixo no estacionamento, temos postos de carregamento. Portanto, toda esta experiência permite-nos chegar a este conjunto de dificuldades e de benefícios, não é? Portanto, temos, ao nível do carregamento, tivemos, eu não diria inesperado, mas pronto, a questão da infraestrutura do carregamento causou-nos ao início alguns problemas, porque nem todas as nossas instalações estão preparadas, é preciso também espaço específico para parquear os veículos para poderem ser carregados durante a noite, isso nem sempre é possível. E as instalações nem sempre são as mais indicadas, portanto temos que ter sempre esse cuidado. Como já disse, a parte da assistência técnica, em certos segmentos, não está ainda ao nível do que se pretende. Temos aqui uma dificuldade também que tem a ver com a informação de gestão. Portanto, nós, nos veículos convencionais, todos os veículos têm um cartão de combustível. Nós, com o cartão de combustível, conseguimos ter de forma atualizada a quilometragem e os consumos sempre em dia. Eu sei que isto também, obviamente, também é possível com os postos de carregamento ao nível dos elétricos, mas isso implica, ou implicaria, para não perdermos informação nenhuma, ter postos dedicados em cada um dos nossos cerca de 300 centros de distribuição, o que não é economicamente viável. Portanto, eles hoje estão aqui, amanhã estarão ali, portanto não temos isto ainda a funcionar. Finalmente, há ainda duas variáveis que estão ainda em aberto.
Portanto, os veículos são todos eles recentes. Os mais antigos são as Kangus, que começaram a circular em 2014. Como disse, não temos problemas, portanto, ao nível das baterias estão todas a funcionar, não sabemos ainda até quando. E outra questão tem a ver com o valor residual. Não vendemos ainda nenhum veículo, portanto, temos alguma dificuldade em aferir e até mesmo para avaliar futuras compras o que é que podemos esperar. Portanto, ao nível dos benefícios, como já disse, portanto, tipicamente centram-se à volta do aumento de produtividade, temos mais velocidade, temos, em certos casos, em que a carteira ia, por exemplo, para o início do giro de transportes públicos, deixa de ir, portanto, poupamos no tempo de deslocação para o início do giro, poupamos nos custos dos espaços do transporte público. Tudo isso, portanto, contribui para o aumento de produtividade e este é o principal driver que nos permite sustentar as compras. Há uma questão genérica para todos eles, o conforto na condução, silenciosos, automáticos, ou seja, sem caixa de velocidades, com um binário bastante agradável. Pronto, traduz-se numa experiência de utilização muito agradável. Para já, estão livres de restrições de circulação. Já falei na questão da redução dos custos de exploração. Pronto, mais uma vez a questão do CO2 e também, e esta é uma parte que é sempre muito difícil de quantificar, mas que existe, que é o reforço da imagem ambiental da marca CTT. Bom, agora que chegamos a esta fase e olhando para o futuro, o que é que nós vemos? Portanto, no seguimento daquele conjunto de veículos que vos mostrei há pouco, estamos a desenvolver em conjunto com uma startup portuguesa um veículo, um triciclo elétrico, em que está a ser desenvolvido conjuntamente com essa entidade, que é o OU Mobility, para o customizar à volta das nossas necessidades específicas, ao nível de compartimentos de carga na parte da frente, ao nível da segurança também do compartimento traseiro de carga. Tudo isso está a ser pensado e já fizemos um teste piloto, vamos avançar agora para um teste de maior dimensão. Portanto, este veículo está baseado num conceito de simplicidade, simplicidade mecânica e técnica, e mais uma vez, na questão dos baixos custos de utilização. Eu não sei se, provavelmente já terão visto, foi em julho que fizemos o teste piloto, ele apareceu nas notícias. Tecnicamente, a questão que para nós é mais importante é a questão do volume que está na parte traseira, com a questão dos objetos mais volumosos é muito importante para nós. A questão também de informação de gestão é aqui endereçada através de uma aplicação online que nos permite ter acesso a dados de utilização. Bom, para terminar, só alguns números para qualificar a nossa frota. Nós temos uma frota à volta dos 3.500 veículos, dos quais 500 são passageiros. Em termos de veículos elétricos, são 337, que estão discriminados no gráfico à direita, na parte deles falámos neles. Em 2017, estimamos que tenham percorrido praticamente 500 mil quilómetros, o que se traduz numa redução, ou deixaram de emitir para a atmosfera 85 toneladas de CO2. Pronto. E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, segue-se a apresentação da Nissan, que irá falar mais sobre os veículos das novas versões. Portanto, o Leaf e o tal de ligeiros de mercadorias.
Boa tarde a todos. Muito obrigado à Ordem dos Engenheiros por este convite, para poder vir aqui falar de eletromobilidade, que eu vou transformar numa coisa, e peço-vos desculpa. Primeiro bom ano para todos. Peço desculpa ao meu amigo Jorge Navais e a todos vocês que estavam à espera que eu viesse falar de veículos, mas eu não vou falar de veículos. Se eu viesse falar de veículos, era um mau presságio para a minha marca, porque a Nissan hoje em dia é muito mais do que uma marca de automóveis ou que faz automóveis. Nós somos operadores de mobilidade. E por isso gostava de começar por vos introduzir um conceito que vou depois falar ao longo da apresentação, que é o nosso conceito de Nissan Intelligent Mobility. Consiste naquilo que é a nossa visão de como é que nós vemos o futuro dos próximos anos, e quando eu digo próximos anos e futuro, significa daqui a 2 anos, não se equivoquem, isto não é futurologia, é para já. E quero aproveitar esta oportunidade para vos também dar, se calhar, uma nova perspectiva da engenharia e dos novos caminhos que a engenharia vai percorrer nos próximos anos, e que são os desafios para aqueles que hoje em dia estão nos nossos institutos a preparar-se para este caminho. Vou começar com um pequeno filme. Tem um bocadinho de som, mas... Esta jornada de eletricidade nos automóveis não é uma coisa nova para nós. E eu também vou falar um bocadinho dos produtos, rapidamente, porque o Jorge diz que eu só tenho 10 minutos. Começou em 47 com o nosso primeiro veículo elétrico, e em Portugal, em 2008, houve as primeiras conversas do então CEO da Nissan, o Carl Ghosn, com o governo português, para que Portugal pudesse ser um dos 3 primeiros países do mundo onde a Nissan introduziu o veículo elétrico, que hoje em dia, e já agora aproveito para vos anunciar que hoje mesmo, agora há uns minutos, anunciámos que chegámos aos 300 mil livres
vendidos em todo o mundo. Isto começou, como vos disse, em 2008. Em 2010 vendemos o primeiro veículo em massa e que hoje é o líder. Foi um investimento de 5 mil milhões de euros até agora, portanto é uma aposta forte, quer da Nissan, quer do nosso parceiro na aliança, que agora se juntou mais um, portanto somos agora uma aliança entre a Nissan, a Renault e a Mitsubishi, e estimamos que na Europa mais de 30% dos veículos automóveis serão elétricos. Daí termos desenvolvido este conceito que vos falei há pouco, Nissan Intelligent Mobility, que tem 3 eixos: Power, Driving e Integration. Vamos começar pelo Power, pela energia, exatamente para vos falar um pouco da parte mais técnica. Felizmente não preciso de entrar em grandes detalhes, porque anteriormente já ouviram tudo aquilo que é a tecnologia de baterias e a tecnologia elétrica, portanto seria redundante estar aqui a falar. Esta é a nossa nova bateria, tem 8 anos de garantia aos 160 mil quilómetros, mais do que as nossas garantias dos veículos normais de combustão, que têm 5 anos ou 100 mil quilómetros. Tem todos os modos de carga, aqui estão os mais utilizados, os 7 kW na rede pública. Em casa, normalmente, se for 16 amperes, será 3,5 kW, mais ou menos, portanto demora um pouco mais, cerca de 11 horas. 22 no semi-rápido, que é aquilo que hoje em dia os escritórios, nomeadamente os nossos na Nissan Portugal, estão equipados, carrega em cerca de 2 horas a bateria de 40 kW. E nos postos públicos, que são de carga rápida, 80 minutos, 80% em 40 minutos. Neste momento já se fala na carga super rápida e hiper rápida, que carrega a 100 e a 150 kW, portanto podemos esperar que em breve estes tempos diminuam, o que é um pouco falacioso, porque as baterias também cada vez aumentam mais de capacidade, portanto vai ser sempre um equilíbrio entre as duas coisas. Isto permite ao novo Nissan Leaf anunciar uma autonomia NEDC de 378, já sabemos que esta norma vai acabar, portanto, isto na realidade com a nova norma ainda não foi testado, mas deverá ser à volta de 250 km, e a ENV 200, a nova, que vamos começar a vender agora a partir de abril, salvo erro, mas já vos digo, 280 km em vez dos 160 que anunciamos atualmente. Em relação à ENV 200, só para entrar um bocadinho mais em detalhe, neste momento é líder na classe, é o número 2 em vendas em Portugal, e a única coisa onde não era líder era na bateria, de 24 kW e 170, não 160, peço desculpa, e hoje em dia passará a ter os 40 e 280, mais uma vez, NEDC. E o início de vendas será em abril. Este carro, para a vossa informação, é produzido em Barcelona para todo o mundo. Portanto, é produzido na Europa. Em termos de eficiência energética, digamos assim, para terem uma comparação, como nós temos a versão a gasóleo, estamos a comparar um consumo de 4 litros aos 100 de gasóleo com 14,3 kWh por 100, e o que dá custos de operação, só em energia, de 8,4 contra 2,6 por 100 km. Obviamente aqui depois a manutenção também é um fator importante para as empresas, e acabaram de ouvir os CTT sublinhar esse fator, portanto a manutenção mais uma vez é também uma vantagem grande. Sobre o Leaf, que como acabaram de saber está lá em baixo e podem ver, infelizmente não um com volante à esquerda, mas um com volante à direita, foi um dos primeiros protótipos feitos no Japão e que está neste momento cá para fazermos uma série de ações. Na Europa a produção é na fábrica de Inglaterra, começou há cerca de 2 semanas. Tem um interior completamente diferente, uma bagageira perfeitamente ao nível daquilo que é um automóvel do segmento C, tem a nossa nova bateria de 40 kWh e o motor aumentou a potência para 110 kW. Isto permite mais aceleração, mais potência e menos ruído. Em comparação com o Nissan Pulsar, que é o nosso veículo comparável neste segmento, estamos a falar de um custo em energia por 100 km de 2,2 versus 5,6, ou seja, menos de metade. Mais uma vez, isto depende, tal como para a NV200, do custo da energia, quer do gasóleo, quer da eletricidade. E agora que falámos de energia, vamos falar um bocadinho de driving. O novo Nissan Leaf estreia na Europa o ProPilot. O ProPilot
é como nós designamos a condução autónoma. Se estreia a nossa fase 1, que é numa faixa de autoestrada, portanto não muda de faixa, mas curva e mantém a distância para o carro da frente até velocidades de 170 km/h. Eu tenho um pequeno animação, vou passar à frente esta, porque não temos muito tempo. Dentro do ProPilot temos o ProPilot Park, que é o estacionamento totalmente autónomo, que também vou passar à frente para vos falar de outra tecnologia, que é o e-pedal, que permite que apenas com um pedal nós consigamos acelerar, travar e parar o automóvel. Isto é único na indústria automóvel, já existem marcas que desaceleram, mas não há nenhuma que pare o carro só com um pedal. Pare e fique parado em subidas ou descidas até 30% de inclinação. O e-pedal funciona até desacelerações de 0,7 G, significa que a partir daí, se nós quisermos uma desaceleração maior, teremos que recorrer ao pedal de travão, que existe na mesma, portanto, para emergências, para qualquer travagem mais brusca, e a partir de 0,02 G acende a luz de stop. Portanto, automaticamente, só desacelerando, ele acende o stop, trava e para. Isto representa 90% da utilização do veículo. Portanto, nos outros 10% são as travagens de emergência, são travagens mais fortes, em que é preciso recorrer ao travão. Já foi apresentado. Como é que nós conseguimos isto? E só para terem uma ideia, nós temos sonares, radares, lidares, câmaras. No total são 20 e pouco, 22, salvo erro, dispositivos que medem distâncias, quer visualmente, quer por ultrassons, quer por radar. Todos eles à volta do veículo. Isto é uma realidade hoje, ou seja, não vos estou a dizer que é no futuro, este carro que está cá embaixo já tem. O Nissan Qashqai vai passar a ter agora a partir de março ou abril e vamos instalar isto em todos os nossos automóveis, porque de facto a condução autónoma para nós é uma parte importante do futuro imediato. Mas isto não acaba aqui, como vos disse, nós fôssemos apenas uma marca de automóveis, eu acho, e todos na Nissan concordam, que estaríamos mal. Portanto, existe a parte toda de ligação e integração, quer com a sociedade através de todas as aplicações e ligações, nomeadamente eu poder controlar o meu carro com o smartphone, poder estar lá em baixo, posso pô-lo a carregar, posso desligar, posso ligar o ar-condicionado, posso saber quanto é que tem a bateria, portanto, posso programar a minha rota quando sair daqui. Além disso, ele integra com todas as casas. Isto é único na Nissan, neste momento a única marca automóvel que tem uma solução de integração com a rede pública de elétrica. É a Nissan, pode não só receber eletricidade, mas dar eletricidade à rede, e alguns operadores no norte da Europa estão já a ganhar dinheiro com isto, ou seja, temos uma padaria, uma empresa de distribuição que compraram várias ENV200 que carregam e utilizam para a distribuição, para a sua utilização, e à noite, ou quando não precisam da energia que está nas baterias, vendem à rede e ganham dinheiro. Posso-vos dizer que neste momento, nessa padaria, que foi a primeira a nível europeu a fazer esta experiência, eles estão a ganhar cerca de 900 euros por ano por carro. Portanto, deixou de ser um custo e o carro passou a ser uma fonte de rendimento. Além disso, vamos também introduzir agora este ano a ligação do carro com a casa, através do X-Storage, que já vos vou falar, ou seja, um Leaf pode abastecer uma casa de 4 pessoas, incluindo ar-condicionados, frigoríficos, etc., durante mais de 2 dias, com a bateria de 40 kW. Isto significa que, se tivermos painéis solares, podemos carregar o carro, podemos utilizar a energia do carro para a casa e dos painéis solares, e com o S-Storage, que é uma bateria, para ter em casa, podemos gerir a nossa energia independentemente da rede, ou, quando a EDP Distribuição nos deixar,
vender à rede. O X-Storage, como vos disse, são baterias que nós vamos começar a vender agora dentro de um mês ou dois em Portugal e no resto da Europa, que são para casa, têm soluções para casa, empresa e rede. Queria-vos só falar do nosso projeto bandeira, neste caso, o Amsterdam Arena, que é a casa do Ajax, em Amsterdão. O estádio de futebol está neste momento a pôr painéis solares em todo o teto e a instalar as nossas baterias, e vão ficar não só totalmente independentes de energia, não vão comprar energia, como vão vender à cidade de Amsterdão, que já tem o contrato também assinado. Espero que isto seja o primeiro de muitos casos deste género. E depois falar-vos um pouco desse tal futuro próximo, que é daqui a 2 anos. Isto nós pretendemos lançar a condução totalmente autónoma em 2020, portanto temos pouco tempo. Com este conceito de Smartphone Up My Car. Isto é o que os nossos clientes nos dizem. Nós temos esta experiência já de muitos anos. Recolhemos constantemente aquilo que eles acham ou que querem para o seu carro do futuro, e aquilo que eles querem para o seu carro do futuro é este vídeo com que vou acabar a minha apresentação. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Então, o colega pode então apresentar a última apresentação sobre a rede elétrica. Portanto, o que é que vamos poder esperar da evolução e do aperfeiçoamento que é necessário. Desculpa, eu não estou a conseguir colocar a apresentação. Já coloquei em modo de projeção. Ok. Portanto, eu sou o Ricardo Santos, sou da EDP Distribuição, mais propriamente da Direção de Tecnologia e Inovação. Trabalho essencialmente em projetos de inovação. Aceitamos aqui este desafio para vir falar um pouco sobre como é que a rede elétrica se tem de adaptar a este novo paradigma. Para nós, o problema não são só os carros elétricos, há muito mais desafios com os quais estamos confrontados, com que já estamos a ser confrontados e sermos muito mais no futuro próximo. Eu vou um pouco tentar definir, ou de certa forma exemplificar melhor que desafios concretos é que nós estamos a enfrentar, e depois especificar um pouco sobre esta realidade dos projetos europeus, da mobilidade elétrica, e em concreto falar de projetos, que iniciativas é que nós estamos a desenvolver para preparar a rede para este futuro.
Portanto, uma muito breve apresentação ao nosso grupo. Portanto, nós estamos neste momento em 14 países. Grande parte da nossa atividade económica, mais de metade da nossa atividade económica neste momento já vem do estrangeiro, já vem da atividade essencialmente de Espanha, Brasil e Estados Unidos. Em Portugal nós estamos representados a todo o nível, ou quase a todo o nível da cadeia de valor do setor, tudo exceto o transporte, que é gerido pelos nossos colegas da REN. Em Portugal, o nosso grupo tem produção convencional e renováveis, portanto, com EDP Produção e EDP Renováveis. Nós somos EDP Distribuição, portanto, tudo que tem a ver com redes, subestações, postos de transformação, etc. Toda a infraestrutura de distribuição de rede elétrica até ao cliente final é nossa. Depois também temos a empresa de retalho, portanto, o EDP Comercial e o Serviço Universal, como comercializador de último recurso. Tenho aqui alguns dados sobre os ativos de rede. Não interessa muito saber exatamente quais são os quilómetros de linha que nós temos, mas acima de tudo passar a ideia de que estes números não têm tido uma evolução, a rede não tem crescido muito. Os consumos têm estado relativamente estagnados, relativamente parados e, portanto, neste momento, algo como uma mobilidade elétrica ou penetração progressiva de energias renováveis poderá ter um grande impacto sobre este nosso parque de ativos no futuro. Mas, para já, nós realmente verificamos aqui alguma estagnação e por outro lado, defrontamos com alguns constrangimentos relacionados com o facto de que a nossa rede está bastante envelhecida. Nós temos uma rede que foi planeada para as cargas que existiam no final dos anos 70, 80 do século passado, com alguma margem de progressão. Entretanto, algumas linhas novas ou algumas infraestruturas novas foram preparadas já para consumos, para novas zonas, novos desenvolvimentos, novas urbanizações, seja o que for, novas áreas industriais. Mas a realidade é que esta dinâmica tem estado mais ou menos estagnada, não tem havido um grande crescimento do consumo. No entanto, nós já nos deparamos com alguns desafios interessantes. Nós temos um consumo altamente assimétrico, temos um consumo essencialmente concentrado sobre o litoral do país, como creio que devem imaginar, e sobre as grandes cidades. No entanto, obviamente que isto implica que a rede esteja essencialmente desenvolvida ou que tenha mais extensão sobre estas zonas. No entanto, temos uma produção renovável que entre 60% e 70% da produção renovável, que inclui eólica, solar e pequena hídrica, aquilo que nós chamamos de PREs, portanto, a produção renovável, a produção em regime especial, está essencialmente dispersa pelo país, está muito mais associada à disponibilidade do recurso renovável do que ao consumo propriamente dito. Isto, como devem imaginar, cria-nos logo aqui alguns constrangimentos, né? A rede nestes sítios tem de estar preparada para acomodar estes produtores. Por outro lado, já temos aqui mais de 44 mil microgeradores ligados à rede, que por enquanto têm pouco impacto. Quando falamos de microgeração, estamos a falar essencialmente ao nível da baixa tensão, enquanto que naquele número que eu apresentei no quadro do meio, estamos a falar, no fundo, a todos os níveis de tensão, a todos os níveis de integração na rede elétrica, não é? Isto, por enquanto, realmente tem pouco impacto, principalmente este novo paradigma da produção em autoconsumo, portanto, a possibilidade de quase todos nós podermos ter, quer ao nível de condomínios, quer ao nível de moradias isoladas, o nosso próprio sistema de produção, por enquanto não tem realmente um grande impacto. Mas se as estimativas se concretizarem, se as estimativas, os cenários de integração de renovável se concretizarem, vamos ter, de facto, aqui um grande problema face àquilo que é a nossa rede atualmente. Isto, reparem, antes de chegarmos sequer a falar de carros elétricos, não é? Temos aqui também um lado bastante interessante, não é? Que é, cada vez mais acontecem situações como esta que está aqui exemplificada no gráfico, de períodos de tempo em que toda a carga que está ligada à rede de distribuição, portanto, à nossa rede, à rede que nós gerimos, isto porque também existem clientes ligados diretamente à rede da REN, de transportes, um pequeno número. A realidade é que já existiram este ano, em fevereiro, 2 períodos de 30 minutos em que a PRE, esta produção em regime especial, foi suficiente para alimentar toda a carga associada à rede de distribuição. Ok, apenas pequenos períodos de tempo, mas isto já acontece. E todos nós ouvimos falar de vários projetos de muitos megawatts de potência instalada, principalmente de energia solar. Bom, no fundo, nós temos aqui já alguns desafios. Estes desafios já são presentes. Temos aqui um conjunto de... Este slide, para quem está no setor, para quem conhece esta realidade, é relativamente frequente. Nós falamos muito nos 3Ds, os 3 grandes desafios, portanto, a descarbonização, a digitalização e a descentralização. A descentralização foi um pouco aquilo que eu já falei, portanto, cada vez mais a produção renovável espalhada pela rede, ao contrário da produção descentralizada, que era o paradigma anterior.
Falamos também aqui um pouco nos carros elétricos, um conjunto enorme de serviços que podem ser oferecidos a nível local por várias entidades que estão neste momento a tentar criar valor no setor junto dos clientes, a vários níveis. Temos também o desafio da descarbonização, não é? Todos nós começámos aqui a sessão de manhã por falar, ao início da tarde, por falar no desafio da descarbonização, das alterações climáticas, etc. Nós sabemos que isto realmente é algo que vai ser muito importante no nosso futuro e nós temos a noção que a rede de distribuição vai ter um papel fulcral aqui. Ou pelo menos achamos e estamos a colocar, de certa forma, à disposição para ser um enabler para resolver estes problemas e para facilitarmos, no fundo, este esforço de descarbonização. Finalmente, a digitalização, portanto, cada vez mais dispositivos ligados a vários níveis, tanto para a sensorização da nossa própria rede, como outros dispositivos ligados cujos dados poderemos utilizar para a gestão da rede. E aqui começam então realmente aqui vamos apresentar aqui alguns números que de certa forma ilustram o desafio, outra vertente do desafio que nós teremos de enfrentar nos próximos anos. Nós temos aqui há vários forecasts, obviamente. Este é da DNVGL, que refere que, embora o consumo de energia primária vá estagnar, ou não vá crescer muito pouco num cenário até 2050, o consumo de energia elétrica, representado aqui a amarelo, nesta faixa mais abaixo, vai aumentar exponencialmente. E se formos, por outro lado, analisar quais serão as fontes de produção desta energia elétrica, deste consumo de energia elétrica que irá aumentar bastante no futuro, temos aqui, portanto, da mesma fonte, realmente o papel fulcral e o crescimento muito acentuado principalmente energia offshore e onshore eólica e fotovoltaica. Com um grande destaque, e se reparem também um pouco, algumas fontes de combustíveis fósseis realmente a entrarem em desuso. Por outro lado, começando aqui a entrar um pouco mais no tema da sessão, um dos enablers fundamentais para este esforço de descarbonização, pelo menos na minha convicção, na minha ótica, é realmente a existência de baterias, não só para aplicações de mobilidade elétrica, como temos estado a falar até agora, mas também para aplicações estacionárias, para a nossa própria gestão da rede, para nos, de certa forma, possibilitar acomodar estas cargas, estes regimes de consumo cada vez mais imprevisíveis que nós teremos no futuro, com carros elétricos e outro tipo de cargas, com muito mais mobilidade. E, portanto, o que nós vemos aqui neste gráfico, de facto, é dois dados muito interessantes. Por um lado, a variação dos custos na linha azul das baterias de íons de lítio. Portanto, estou a falar só da tecnologia de íons de lítio, existem várias tecnologias, mas desde 2010 até 2016 vemos um decréscimo realmente muito substancial do custo das baterias. Por outro lado, e ao mesmo tempo, e interessante tanto para as duas indústrias, tanto para a indústria de mobilidade elétrica como para nós, um dado que é relacionado com a densidade de energia que as baterias têm, ou seja, a quantidade, de certa forma, os kilowatts por área de bateria ou por volume de bateria que estão disponíveis. Então isto é muito interessante, nós vemos que cada vez conseguimos armazenar mais energia em menos espaço, em menos peso, portanto seria outro dado também interessante, com menos peso de baterias e mais baratas. Isto leva-nos aqui a pensar ou refletir um pouco sobre o que é que serão cenários de penetração de veículos elétricos no geral. Nós temos este gráfico bastante interessante, portanto, no ano 1900 existia um carro ali, não sei se era elétrico ou se era a diesel no início, não sei, mas realmente temos apenas um carro de combustão interna, ou provavelmente de combustão interna, e uma carrada de carroças, não é? Portanto, de carros puxados por tração animal. 13 anos depois, temos apenas uma carroça no meio de uma quantidade enorme de veículos de combustão. Portanto, isto para nos fazer refletir aqui um pouco que, se calhar, as previsões para a penetração de carros elétricos que nós temos estado a assistir nos últimos anos, se calhar tem estado um pouco aquém daquilo que é a real, no fundo, penetração do carro elétrico, mas há condições, principalmente se pensarmos no slide anterior, com a evolução dos preços, dos custos das baterias, há aqui condições para haver uma aceleração muito substancial da adoção do carro elétrico. Nós temos aqui também um slide com estimativas de adoção do carro elétrico em Portugal, mas de certa forma a ideia é a mesma. Agora, aqui alguns dados também interessantes. Um carro elétrico tem o consumo aproximado de uma habitação em Portugal, isto numa perspectiva anual, que é outro dado que eu acho bastante interessante. E, por outro lado, a potência de carregamento de um Tesla S, um carro, portanto, com
potência considerável, mas equivale a mais de 30 habitações. Portanto, é uma potência muito, muito considerável. Ou seja, o que nós estamos aqui a ver é que, se calhar, do ponto de vista de energia, tanto do ponto de vista de energia como do ponto de vista de potência ou capacidade dos condutores, poderíamos vir aqui a ter um problema, mas se calhar o problema é mais do ponto de vista de capacidade, portanto, a capacidade dos condutores, da rede elétrica conduzir a energia que será necessária para fazer os carregamentos, se eles não forem feitos de uma forma inteligente e ordenada, portanto, nos períodos em que a rede está a ser menos solicitada. E vemos também, por outro lado, que grande parte do investimento da rede nos próximos anos poderá ser motivada realmente por esta perspectiva da mobilidade elétrica, por este fator que acabei de dizer. Nós, no fundo, temos aqui, então, entrando agora um pouco mais no como é que a rede se adaptará a esta nova realidade. Nós já temos bastante inteligência, ou bastante, pelo menos, automação ao nível da alta tensão, média tensão, portanto, já há bastante tempo, e deparamos agora com este tipo de constrangimentos que estão essencialmente a cair sobre a baixa tensão. E a baixa tensão, pelo menos até agora, é a área sobre a qual nós temos menos controlabilidade, observabilidade e inteligência, no fundo. E nós já estamos a fazer um esforço muito considerável para, de certa forma, contornar este problema, com a instalação progressiva de smart meters, portanto, com cada vez mais dados a nível de baixa tensão, cada vez também mais com controlo, mas achamos que não é suficiente. Achamos que o paradigma atual não se ajusta, ou pelo menos não terá uma escala de tempo que se ajusta com as necessidades do futuro. E, portanto, nós estamos a preparar um conjunto de outros projetos que visam a preparação da empresa para vários cenários diferentes em que estes efeitos se refletem sobre a rede. Temos um projeto de armazenamento de energia elétrica, portanto, com recurso a baterias de íons de lítio, em Évora, um projeto piloto para testar, no fundo, a capacidade de utilizar um sistema de armazenamento para fomentar o consumo e a produção local de energia num determinado local. Esta bateria foi colocada no campus da Universidade de Évora, no Alentejo, uma zona que tem bastante penetração de fotovoltaica, e nós estamos aqui a testar vários casos de uso diferentes com estas baterias, e, acima de tudo, para perceber a lógica do armazenamento, a lógica da utilização de baterias para suporte à gestão da rede. Portanto, é uma bateria de 480 kW, 360 kWh, portanto, é uma potência já considerável, e já está há uns anos em funcionamento. Temos tirado algumas conclusões bastante interessantes. Associado a este sistema, nós estamos a pensar um pouco também as baterias por si só não trazem nada de novo. Há que criar todo um esquema de gestão, toda uma camada de gestão e de inteligência para permitir utilizar estes sistemas de baterias, quer estejam do lado da rede, quer estejam do lado de clientes, eventualmente, para nos auxiliar a gerir a rede de distribuição. E temos aqui um projeto europeu, um Horizonte 2020, financiado pela Comissão Europeia, que visa estudar exatamente isto, portanto, espalhar sistemas ou perceber como gerir sistemas de armazenamento a vários níveis, tanto a nível da média tensão como ao nível dos postos de transformação na baixa tensão, para nos ajudar a lidar com, neste caso, essencialmente, nós aqui não tivemos aqui muita preocupação do carro elétrico ainda, porque realmente a data do início deste projeto não era expressiva ainda, mas, de facto, aqui a tónica foi essencialmente no gerir uma rede com bastante penetração de autoconsumo, em que há períodos que há injeção na rede, portanto, o cliente não consome toda a energia, embora não seja ressarcido por isso, não consome toda a energia, acaba por haver alguma injeção na rede, e nós, com estes sistemas de armazenamento colocados na rede, conseguimos, de certa forma, gerir esse excesso de produção em alguns momentos, compensar noutros momentos em que a energia solicitada pelos clientes à rede é bastante elevada, e nós conseguimos, com estes sistemas de armazenamento, suprir as necessidades destes clientes localmente, não colocando constrangimentos a montante na rede. Portanto, é um projeto também bastante interessante, com 125 kW. Este aqui não tem só tecnologia de baterias de íons de lítio, tem também um sistema de supercondensadores para compensar transições rápidas, flutuações rápidas, por exemplo, do perfil de tensão da rede. E este projeto é um projeto que está a terminar irá terminar já agora em julho de 2018. E nós achamos que esta perspectiva das micro-redes poderá ser uma das respostas para os novos desafios, nomeadamente da mobilidade elétrica. Outro dos projetos que nós temos, também uma micro-rede, no fundo, visa a substituição de 3 geradores diesel da Ilha das Berlengas. Portanto, neste momento, o sistema elétrico das Berlengas está altamente dependente destes geradores.
Estamos a falar de 15 mil litros de diesel que são transportados por barco por ano para a ilha, com possíveis consequências muito adversas em caso de alguma coisa aconteça àquele diesel na viagem marítima, com realmente uma ilha que é um paraíso natural, está dependente de produção diesel, e aquilo que nós temos vindo a aprender em micro-redes pode nos ajudar a resolver este problema aqui nas berlengas. No fundo, nós queremos substituir a rede atual e a produção atual por um sistema misto de geração renovável mais sistemas de armazenamento eletroquímico, portanto, possivelmente baterias de íons de lítio ou outra tecnologia. Temos, por exemplo, outro projeto também, um outro H2020, o Integrid, um projeto que arrancou agora há pouco tempo, do qual nós somos coordenadores, a EDP Distribuição é coordenadora, com um budget bastante elevado, cerca de 15 milhões de euros, e com duração de 42 meses, que tem como principais objetivos demonstrar que os operadores de rede podem potenciar a participação direta de vários stakeholders diferentes nos mercados de energia e implementar novos modelos de negócio. Portanto, a lógica aqui é usar uma estrutura de mercado para não só o operador de rede de distribuição, ou seja, a EDP Distribuição, poder comprar serviços de flexibilidade aos clientes finais ou a agregadores, no fundo, para nos auxiliar a gerir a nossa rede de distribuição, diminuindo o consumo numa determinada altura do tempo, aumentando ou permitindo um aumento do consumo noutra altura do tempo, de maneira a, de certa forma, tentar fazer com que o diagrama de carga seja um pouco mais achatado e não tenha tantos picos que levem ou que nos exijam um grande investimento na rede ou que exijam ou que levem a constrangimentos e inclusive a falhas na segurança do abastecimento. Portanto, temos este projeto bastante interessante. Tem um segundo também objetivo, já agora, que é testar e validar soluções de planeamento e gestão de redes elétricas, portanto, um ambiente integrado e tendo em consideração os aspectos regulatórios relevantes e percebendo, inclusive, também como é que esses aspectos regulatórios terão de ser adaptados à nova realidade. Temos também aqui, no fundo, se repararem bem, grande parte destes temas e destes projetos que estamos aqui a desenvolver ronda o tema da flexibilidade. Ou seja, gerir a rede atual ou com um pequeno investimento ou com pequenas melhorias de uma forma mais eficiente, mais inteligente, garantindo flexibilidade. Não é? E nós estamos a tentar lançar também aqui um estudo interno que tem como objetivo perceber quais são os desafios concretamente, quantificar os desafios, ver realmente quais são as necessidades que nós temos de flexibilidade nas redes, perceber que mecanismos é que existem para ir ao encontro dessas necessidades, fazer um technological gap analysis, no fundo, perceber qual é que é a adaptação dos nossos recursos a essa nova realidade e perceber qual é que é o impacto dessa flexibilidade ou da utilização dessa flexibilidade nos nossos modelos de negócio. Temos um outro projeto também bastante interessante que, mais uma vez, pega aqui um pouco no tema dos desvios ou desbalanceamentos locais e pega no tema também um pouco de utilização de ambientes de mercado para a resolução desse tipo de constrangimentos locais. Portanto, cada vez vai ser mais difícil o operador de rede de transporte fazer uma regulação do sistema como um todo, por zonas de regulação, cada vez vai ser mais necessário resolver problemas locais com recursos locais e para isso poderão ser necessárias estruturas de mercado que facilitem essa função. Mais 2 minutos? Sim, estou a terminar. Muito rapidamente, para resumir aqui um pouco alguns dos temas que estão aqui em cima da mesa e que nos vão ajudar a lidar com estes desafios. No fundo, nós estamos a falar aqui de uma implementação muito acelerada e muito acentuada de recursos de energia distribuídos, ou seja, produção eólica ou fotovoltaica, armazenamento, veículos elétricos. Se juntarmos a isso o facto de que cada vez mais esta produção vai estar na rede de distribuição e que existirão sistemas de armazenamento associados à rede de distribuição, quer sejam ou não nossa propriedade, pensando que o mesmo vai acontecer ao nível dos clientes finais, para lá dos contadores dos clientes finais, que isto vai incorporar também sistemas de armazenamento locais, veículo elétrico. Se pensarmos que realmente cada vez mais se fala e este paradigma das micro-redes poderá vir a ser uma realidade porque faz sentido, porque poderá fazer sentido uma perspectiva técnica e económica. Se pensarmos também que poderão existir entidades, ou novas entidades que já existem em algumas geografias, como os agregadores, que poderão pegar em parte deste consumo, agregá-lo e vender serviços a vários atores da cadeia de valor, nomeadamente, por exemplo, vendendo flexibilidade ao operador de rede de distribuição.
Se pensarmos também que nesta temática que eu acabei de falar de comunidades de energia, comunidades energéticas, e em outras tecnologias, como por exemplo blockchain, estamos a pensar num futuro em que os próprios clientes poderão vender energia uns aos outros, utilizando a rede de distribuição, obviamente, ou poderão vender serviços para gerir a rede de distribuição, ou poderão inclusive entrar em mercados grossistas para outro tipo de serviços. Portanto, é isto que estamos a fazer, preparar a rede para este novo paradigma. Muito obrigado, Sr. José. Portanto, estamos precisamente na altura do encerramento. Eu propunha o seguinte, era que relativamente aos colegas da Toyota e da Nissan, teremos a oportunidade de falar, no caso das pessoas que tiverem interesse em ver os veículos. Nessa altura poderão pôr-se algumas questões. Se houver uma ou outra questão que entendam mesmo absolutamente necessária, porque poderão sempre recorrer diretamente ao apresentador, então agradeço que possam fazer o mais rápido possível para podermos fazer o encerramento. Sim, sim. Portanto, agradeço que se identifique e que diga qual é a quem se dirige a pergunta, se quiser falar. Ok, muito obrigado. Portanto, tem a ver com o armazenamento de energia. O colega da EDP falou que há um projeto piloto em Évora sobre armazenamento de energia. Eu pretendia saber se já tem alguma ideia sobre a eficiência desse sistema. Qual o valor de rendimento do sistema? Sim, temos. A eficiência depende muito do regime de utilização do sistema de armazenamento. Se estivermos a falar de uma eficiência de o que nós chamamos de round-trip efficiency, portanto a eficiência de um ciclo completo de carga e descarga, nós temos uma boa noção. A eficiência é bastante alta. Será cerca de quase 90%. Se falarmos numa outra perspectiva, na perspectiva de utilização para um use case específico, por exemplo, se nós utilizarmos o sistema de armazenamento para backup, ou seja, o sistema está em stand-by à espera que exista uma interrupção da rede de média tensão para fornecer o cliente, portanto, de certa forma contornando esse problema. Se estivermos a falar nessa situação, nós temos consumos, chamamos-lhe parasitas, da gestão térmica, portanto, as baterias de íons de lítio têm de estar condicionadas a cerca de 25 graus e isso exige ar-condicionado. Se nós tivermos um sistema, grande parte do tempo, parado em stand-by à espera de um evento desses, obviamente que os consumos dos sistemas de gestão térmica têm um impacto na eficiência. Agora, se falarmos da eficiência apenas de um ciclo de carga e descarga, é muito boa, cerca de 90%. Portanto, são baterias de íons de lítio de última geração, não é? Sim, sim. Tá bom. Ok, muito obrigado. Mais? Está só a seguir. Okay, pode. Desculpa. Boa tarde a todos, o meu nome é Vítor Coias e queria chamar a atenção aqui para um aspecto também relacionado com o armazenamento, que me parece que não ficou suficientemente destacado face à importância que ele tem. O engenheiro Jorge Nabais referiu, quando apresentou o nosso colega da EDP, aquilo que a EDP podia ter em termos de rede de distribuição para os consumidores. Ora bem, nós, os consumidores, vamos a ser brevemente também fornecedores de energia. Eu, aliás, já forneço energia à EDP com uma central fotovoltaica de minha casa há 10 anos. E, portanto, tenho a instalação armazenada. Mas a questão do armazenamento também vai permitir que os consumidores sejam, além de produtores, armazenistas de energia. E isso está muito relacionado com o automóvel elétrico. Umas contas simples que se fazem com as 4 operações mostram que se cerca de 10, ou vá lá, 20% do parque automóvel fosse elétrico e disponibilizasse uma percentagem de 10% da sua capacidade de armazenamento, não teria sido necessário os trabalhos de preparação das barragens para bombagem, porque seria igual a sua capacidade de armazenamento à energia produzida por bombagem.
Portanto, a capacidade de armazenamento, de microarmazenamento, vai ter um impacto tremendo e a rede, como tem muitas limitações, muitos constrangimentos, e é importante que seja preparada para lidar com esta tripla natureza que o consumidor, além de ser consumidor, é também produtor e é também armazenista. Eu queria cumprimentar a Nissan pela excelente previsão do futuro, a divisão do futuro, mas queria dizer que numa casa de engenheiros, os engenheiros portugueses não podem ser apenas espectadores desses filmes magníficos que nos vêm do estrangeiro. Nós temos que participar nesse processo. E, nesse sentido, devo dizer que os projetos que conheço da EDP, nomeadamente o InnovGrid, pecam por falta de ambição. A capacidade de armazenamento de Évora, daquele contentor enorme que lá está, é igual à capacidade de armazenamento de 4 Teslas, 4 veículos elétricos que hoje em dia estão no mercado. Portanto, digamos que há aqui um desafio muito importante para a engenharia portuguesa, que eu, como engenheiro, acho que devo alertar os meus colegas para a necessidade de fazer frente a esse desafio importante, para não sermos meros espectadores. Muito obrigado. Sim, já agora um comentário muito rápido. O sistema de armazenamento que eu referi, não, na minha opinião, eu lamento discordar, mas não só se falta de ambição, é um projeto piloto, é um projeto de investigação. Nós, com aquele projeto, pretendemos tirar conclusões que levem a de facto, uma maior ou menor adoção daquele tipo de sistemas na rede. Nós, quando desenhamos aquele projeto, desenhamos por uma necessidade específica, naquele local específico. Se nós, no futuro, realmente percebermos, pelos dados que estamos a colher daquele sistema, que realmente o armazenamento é o caminho a seguir como apoio à gestão da rede, ótimo. Ora, neste momento não faz sentido. Neste momento, a conclusão no início do projeto já era de que, com os preços praticados para aquele sistema em específico, não seria viável economicamente a utilização de armazenamento para os fins que nós destinámos. Agora, isto é um caminho a percorrer. Não é? Realmente o sistema é um múltiplo de uns quantos carros elétricos do ponto de vista de capacidade e de potência. É verdade, mas o objetivo não é esse. Portanto, realmente não é impressionante, os números não são impressionantes, mas o objetivo não é mesmo esse. E já agora, em relação à primeira parte que colocou, aquilo que referiu de certa forma, os clientes finais poderem produzir e armazenar a sua própria energia, ou inclusive através dos carros elétricos podendo devolver parte dessa energia à rede, isso já é uma realidade, já está a ser testado em várias geografias. A realidade é que isso também envolve degradação e envolve alguns riscos para o próprio veículo elétrico. Nós estamos a falar de dar ciclos a sistemas de baterias que foram desenhados essencialmente para serem utilizados pelo carro. Isso está a ser experimentado em várias geografias. Nós também somos, de certa forma, espectadores, porque também há outras limitações, nomeadamente ao nível regulamentar. Mas isso realmente é uma possibilidade e pode vir a acontecer. Mas, primeiro, temos de perceber se realmente isso nos interessa do ponto de vista de custos. Já agora acrescentava que, relativamente à armazenagem, é uma coisa extremamente complexa e tinha muito para se falar, obviamente, mas a questão do hidrogênio poderá ser, no futuro, também uma das soluções, que ainda não está a ser equacionada, mas que me tinham dito que terá o seu tempo, não é? Portanto, agora neste momento é só baterias, mas o hidrogênio poderá ter um papel depois também aqui importante. Sr. Engenheiro, se faz favor. Deixe-me só aqui fazer dois comentários sobre a participação de Portugal no projeto. A IFASEC, em 2010, foi um dos nossos parceiros no lançamento do MOBIE e hoje em dia é um dos líderes mundiais na construção de carregadores para automóveis. Portanto, acho que os engenheiros portugueses aí estão bem representados. E, adicionalmente, a única empresa que faz certificação destes carregadores Vehicle to Grid para toda a Europa é uma empresa portuguesa que se chama Magnum Cap, que é de Aveiro e que tem engenheiros portugueses. E é a única empresa certificada pela Nissan para poder certificar outras que desenvolvem estes aparelhos. Portanto, Portugal está representado no nosso projeto e espero que cada vez mais. Sr. Engenheiro, se me faz favor. Portanto, António Vasconcelos, tenho especialista de transporte e de comunicação. A minha questão é a questão da sustentabilidade do lítio.
Há uns dias atrás falei com um professor de metalurgia da Faculdade de Engenharia do Porto, que me disse o seguinte: o lítio é um bem escasso. É um bem escasso que tem uma metalurgia muito complexa. E, portanto, o que ele me dizia é que se não houver um certo esforço mundial de coordenação dos vários países, com o desenvolvimento super acelerado dos automóveis elétricos, nós podemos ter um problema daqui a algum tempo em relação ao lítio. Quer dizer, não só a subida do preço, que ele é escasso, e, por outro lado, não há ainda tecnologias de recuperação e reabilitação do lítio. Portanto, daí que esse professor me dizia que a longo prazo o único sistema que pode ser sustentável será o problema das células de combustível, porque elas realmente, quer dizer, temos oxigênio, temos hidrogênio por várias fontes. Vejamos o caso dos nossos submarinos, digamos, portanto, que utilizam também células de combustível para navegar durante uns dias. E, portanto, eu gostava de perguntar às pessoas especialistas nesta área se consideram realmente o problema do lítio a longo prazo, 10, 20 anos, com este aumento exponencial, se é um problema crítico ou se, pelo contrário, os meus amigos consideram que haverá lítio, digamos, para 10, 20, 30 anos, digamos, com os aumentos exponenciais de potência que estão neste momento em jogo. Muito obrigado. Muito rapidamente, não sei se quem querá referir, porque estamos também quase no fim. rápido, em relação ao lítio, nós temos uma vantagem, é que Portugal acho que é o 5º produtor mundial de lítio, se não é 5º, é 3º, ou 4º, ou 6º, é por aí. E temos reservas de lítio importantes por explorar. Aliás, acho que aí há umas guerras entre quem é que explora o lítio em Portugal e umas coisas e tal. Pronto. Mas também uma nota que é, primeiro, o lítio é praticamente 100% reciclável, não totalmente, mas acho que, se não estou em erro, 99%. Segundo, as baterias que nós utilizamos nos veículos depois têm mais esta segunda vida nas casas ou nas empresas onde for para a armazenagem, porque já não servem para veículos, mas servem para estas soluções mais estacionárias, digamos assim, de armazenamento de energia. E, em terceiro lugar, aquilo que se prevê é que em muito breve prazo existem outras tecnologias, o hidrogênio, mas também as baterias sólidas com outras tecnologias e outros materiais. Portanto, penso que não nos devemos preocupar demasiado com a escassez ou aumento de custo do lítio. Eu já agora posso acrescentar, eu concordo completamente. Nós temos alguns estudos em nossa posse que indicam que, mesmo que o preço do lítio tenha vindo a aumentar nos últimos anos, o custo das baterias continua sempre a crescer devido às melhorias dos processos de manufatura, devido ao aumento da densidade energética, devido a vários fatores. Mesmo que o lítio tenha vindo de facto, aumentar o preço nos mercados de commodities, a realidade é que os preços das baterias continuam sempre a descer. E todos os estudos que nós recebemos, pelo menos até agora, indicam que o lítio é um elemento extremamente abundante na crosta terrestre e, de alguns anos, mantendo-se esta pressão sobre o lítio, em alguns anos vai haver inclusive excesso de produção, ou pelo menos a produção não terá qualquer problema em acompanhar a procura. Por outro lado, nós também não podemos estar sempre concentrados no lítio, porque o lítio pode ser uma tecnologia a prazo. Há várias tecnologias emergentes de baterias, inclusive altamente disruptivas, e o lítio pode ser apenas uma transição. Pois, e já agora devo referir que alguns aspectos que estava a referir, depois do terceiro painel, poderemos debater essas questões do hidrogênio. Então, eu penso eu já tinha pedido mais exatamente. Mário Fernandes, engenheiro mecânico. A pergunta é sobre veículos elétricos. Eu gostava de esclarecer se um carro híbrido é um veículo elétrico com motor de combustão interna auxiliar ou se é um carro com motor de combustão interna e com motor elétrico auxiliar. Porque se é mais esta segunda hipótese do que a primeira, pergunto-me também se não é contraproducente a campanha que se tem vindo a dirigir contra os motores de combustão interna, nomeadamente contra os motores diesel, no sentido em que poderá vir a adiar as compras dos clientes de automóveis, dos compradores de automóveis, ficarão sempre à espera da maravilha final que é o veículo 100% elétrico. Obrigado. Bom,
Isto, em como todas as situações, há várias soluções, não é? Os veículos híbridos podem ser híbridos puros, podem ser híbridos plug-in, podem ter extensores de autonomia, que existem alguns veículos que são praticamente elétricos, mas têm um motor estacionário que carrega a bateria. Podem ser híbridos a gasóleo, podem ser híbridos a gasolina, que hoje em dia é aquele que está mais em voga e penso que será o híbrido que pode continuar. Nós na Nissan, e eu só posso falar pela Nissan, não vou falar obviamente pelos meus concorrentes, mas na Nissan nós temos soluções híbridas que vendemos em mercados onde somos obrigados a vender, que é o caso da Califórnia e do Japão. Tal como temos veículos experimentais a célula de combustível, porque eventualmente poderá ser uma solução. Mas aquilo que nós achamos é que o veículo 100% elétrico é a solução mais limpa. Limpa não do ponto de vista de emissões, mas limpa como solução. Ou seja, se nós tivermos um veículo elétrico com mais de 500 ou 600 km de autonomia, e que nós já anunciámos que no fim deste ano, início de 2019, o Leaf vai ter uma solução com mais de 500 km de autonomia, o híbrido ou um veículo de motor de combustão interna não faz sentido em termos de custos de operação, porque o elétrico é mais barato, a eletricidade é mais barata, a manutenção é mais barata, e com 500 ou 600 km qualquer pessoa faz as viagens que quiser, como faz com um veículo a combustão normal. O grande problema dos veículos elétricos neste momento é o tempo de recarga, que com estes carregadores rápidos, os super rápidos e os hiper rápidos, está a diminuir, mas pronto, ainda é um facto. Segundo a Galp, cada veículo está em média parado numa estação de serviço 12 minutos em Portugal. Nós demoramos não 30 minutos a carregar as baterias atuais de 30 kW, mas um pouco menos, porque o carro nunca chega lá a 0%, portanto chega sempre com alguma bateria. Portanto, se calhar paramos 20 minutos para carregar uma bateria. Se nós pararmos os 10 minutos que a pessoa demora a abastecer o seu carro, penso que não é por aí que, por questões de autonomia nem de utilização, que o veículo elétrico não pode ser uma alternativa totalmente aos veículos a combustão. É óbvio que outros países, noutras geografias, terão problemas diferentes. Não têm uma rede elétrica ou não têm possibilidade de utilizar veículos 100% elétricos. Mas isso é outra questão. Nós não acreditamos que o veículo elétrico substitua todos os veículos combustíveis fósseis ou quaisquer outras soluções que, entretanto, apareçam. Não é? Nós falamos de diesel e de gasolina, mas existem gás natural, existem soluções já hoje em dia. Portanto, é uma questão de se adaptar o veículo à necessidade de mobilidade da pessoa. Portanto, o que nos está a dizer basicamente que é melhor não trocarmos de carro tão cedo e esperar que daqui a um ano venha o Nissan milagroso que vai resolver todas estas questões. Eu acho que não. Nós, quando lançámos o Leaf com 160 km de autonomia na altura, há 8 anos, isso representava cerca de 80% das necessidades diárias de 80% dos europeus. Porque nós normalmente não fazemos mais de 40 ou 50 km por dia. Não sei, o meu caso é um caso excepcional, faço quase 180, mas pronto, não é o normal. Portanto, um carro que tenha 160 pode ir a dia dar. Eventualmente não dá se a pessoa for todos os dias para o Algarve ou for todos os fins de semana para o Algarve, é um bocado chato. Hoje em dia, com os postos de carregamento rápido, já consegue ir. Daqui a 2 ou 3 anos, eu acho que, mesmo com a tecnologia atual, não tem qualquer problema. Temos mesmo que terminar. Eu só queria fazer uma referência muito rápida ao seguinte, é que não é por acaso que a Comissão da Especialização faz ou pretende fazer esta trilogia das propulsões e das propulsões, portanto, a próxima térmica, depois a parte do hidrogênio. Porque nós acreditamos que, e quase certeza, portanto, digamos, é pelo menos algo que é comumente aceito neste momento, é que durante as próximas décadas vamos ter que viver com várias soluções. Umas com mais predominância ou não. É evidente que a propulsão térmica vai continuar, sem qualquer dúvida, isto é o meu entendimento, a ser dominante nas próximas décadas. Agora, as outras vão ter o seu papel e vão se preparar e vamos ver onde é que isto conflui. Se é veículos elétricos a baterias ou veículos elétricos a célula de combustível. Portanto, e aí seria já uma transformação radical, seria a sociedade do hidrogênio, que está perfeitamente, digamos, na ordem do dia, não é? Aliás, é isso que nós pretendemos, digamos, tirar essa conclusão e digamos, mostrar, digamos, aos colegas e, portanto, aos membros
ou pelo menos um testemunho da Ordem, para, digamos, dar a entender é que não pensem numa solução única. Portanto, o encerramento, os hoje prescinde, então, ok, está bem. Pronto. Então convidamos-los a ver a visita aos carros, tanto mais que são mesmo, é o último grito das tecnologias. Há um deles que nem matrícula tem ainda. Exatamente. Bem, muito obrigado por terem vindo.